Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua família. Que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é o dom de discernimento de espíritos. Para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 9, e 2 Crônicas 18, versos 12 a 22, onde é sobre o profeta Micaías, homem de Deus, que preferiu falar a verdade e não cair na onda dos 400 profetas mentirosos. Então, meus irmãos, nós já estamos aqui com uma introdução do assunto e o dom de discernimento de espírito nas escrituras, que é algo que precisamos muito de ter, né? Porque às vezes você é convidado aí para ir a algum ministério, alguma igreja, você entrar, ver que é novo, pode ter certeza que já tem bênção. E homem de Deus não, irmão, se é exortação, é exortação, se é bênção, é bênção. E quando vem do céu, testifica no teu coração. Então, tem muitos homens de Deus e mulheres aí entregando nada com nada, entregando vento. Deus não falou nada, não viu nada em sonho e está entregando da tua própria mente. Não tem temor a Deus, é só isso. Porque se é homem de Deus mesmo, sabe como é que funciona as coisas de Deus. Então não tem meninice. Então vamos ver, meus irmãos, como é que é aqui, sobre o 1 Coríntios, capítulo 12, versos 9. A outro, pelo mesmo Espírito, é ortogada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos, que é o tema da mensagem. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Então vamos ver aqui, meus irmãos, em 2 Crônicas, o que está dizendo aqui. 2 Crônicas, capítulo 18. Vamos ver sobre o profeta Micaías. O que esse homem de Deus está dizendo, né, meus irmãos? Para a gente aprender com a Bíblia. Depois nós já vamos para o estudo. Então, 2 Crônicas, capítulo 18, versos 12 a 22. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe anunciou: eis que os profetas são unânimes em suas profecias em favor do rei. Vede que também a tua palavra seja como a de um deles, e fala o que é bom e agradável. Olha só, meus irmãos, o povo quer ouvir o que massageia o ego. É o que o mensageiro estava dizendo. Ei, Micaías, os homens de Deus ali, os 400 profetas, já falaram coisa boa para o rei, viu? Você fala a mesma coisa. Mas Micaías, meu irmão, não se contaminou com esses profetas de Baal, esses mentirosos. Ele diz: o que o Senhor colocar na minha boca, isso eu falarei. É isso que a gente precisa, de homens e mulheres de Deus, temente a Deus, e não esse povo aí menino no evangelho, que está cheio de profetada, né? Lembrando que eu conheço muitos homens e mulheres de Deus que são de Deus, meus irmãos, que quando o negócio vem, sai de baixo. Papai, quando é para exortar, exorta e revela o oculto e o profundo. Então, às vezes você anda por aí, principalmente na Conde de Sarzeda aqui em São Paulo, o povo já quer entregar coisa que nem está sabendo, não sabe nem como que é a tua vida, nada, e vem falando besteira, né? Mas Deus vai tratar cada um deles. No versos 13 do capítulo 18. Porém, Micaías afirmou: assim como vive o Senhor, o que o meu Deus me revelar, isso irei declarar. Quando Micaías entrou na presença do rei, esse lhe indagou: Micaías, devo marchar contra Ramote de Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente: atacai e sereis bem-sucedido, e eles serão todos entregues nas vossas mãos. Aqui ele estava falando de um tom de brincadeira, meus irmãos, porque ele sabia que isso não iria acontecer. Nós vamos ver nos versos da frente. Mas o rei retrucou-lhe: quantas vezes terei que te pedir que não me fale senão a verdade diante do Senhor, o nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor revelou: este não tem Senhor, volte cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetizaria nada favoravelmente a meu respeito, mas tão somente prognósticos de derrota? Todavia Micaías prosseguiu dizendo: ouve a palavra do Senhor. O Senhor, eis que viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E eis que o Senhor indagou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramote de Gileade?
e lá perder a vida, e um surgiria de uma maneira e outro de outra. Então finalmente surgiu um espírito e apresentou-se ao Senhor dizendo: eu enganarei, diante do que perguntou-lhe o Senhor, de que maneira? E o espírito respondeu: irei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então declarou-lhe o Senhor: vá e realiza teu intento. Tu de fato enganarás e prevalecerás contra eles. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses teus profetas. O Senhor, portanto, é quem determinou a tua desgraça e derrota. Olha só, meus irmãos, um profeta para chegar no meio do rei e falar isso, sabendo que tinha outros 400 profetas mentirosos ali que falaram para o rei coisa boa, e só ele no meio do rei e dos profetas dizendo a verdade. Olha só o que ele termina dizendo: portanto, o Senhor, portanto, é quem determinou a sua desgraça e derrota. Meu irmão, entregar mensagem de exortação não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, meu irmão. O povo gosta de entregar bênção, gosta de afofar o ego, sabe? Mas não existe essa não, meu irmão. Tem que entregar o que Deus mostrou. Esse é o profeta Micaías. Homens e mulheres de Deus que estamos precisando, né? Vários Micaías, porque o que tem é só profetada de Baal. Mas como eu disse, hein? Conhecemos muitos homens e mulheres de Deus que revelam o oculto e o profundo, meu irmão. Quando Deus entrega mesmo, ele não brinca. Se for para exortar, meu irmão, ele balança a tua estrutura. E quando é bênção também, você já sabe que é de Deus, porque testifica, o coração testifica. Vamos ver a introdução. Esse texto sagrado mostra o profeta Micaías sendo usado por Deus com o dom de discernir os espíritos, que é em 1 Coríntios 12, 9. A palavra discernimento vem do latim discernere, é a capacidade de distinguir o certo e o errado. Implica ter critério e juízo. Também é o efeito de distinguir com raciocínio sobre as coisas. Seria o senso que permite às pessoas distinguir o certo e o errado, a verdade e a mentira, o melhor e o pior. Experiência pessoal e a crendice, e assim por diante. O dom de discernir os espíritos é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede a seus servos, que lhe permite distinguir-se de algumas manifestações espirituais são procedentes de Deus ou dos demônios. Vamos ver alguns. O dom de discernimento de espírito nas Escrituras. O profeta Micaías discerniu de forma sobrenatural o espírito de mentira que atuava na boca de 400 profetas em Israel. 1 Reis 22, do 13 ao 28. O profeta Aias discerniu o disfarce da esposa de Jeroboão. 1 Reis 14, do 1 ao 6. Paulo discerniu o espírito de adivinhação que aparentemente elogiava o trabalho dele e de Silas em Filipos. Atos 16, do 16 ao 18. O Senhor Jesus discernia bem as coisas que procediam de Deus e as que procediam do diabo. Mateus 16, do 13 ao 22, ao 23. Em 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 9, Paulo afirma: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo, assim cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Note que o diabo também realiza sinais e prodígios, porém são sinais e prodígios de mentira. Para detectar tudo isso é preciso o dom de discernimento de espíritos. Em 1 Timóteo 4:1, o Espírito da Verdade nos adverte acerca da atuação de espíritos enganadores nos últimos tempos, dizendo: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, o apóstolo Paulo apresenta uma lista extensa de homens maus que existirão nos últimos dias, e dentre estes ele cita os que, tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Alguns até profetizam, entregam revelações e etc. Porém, negam a eficácia de uma vida piedosa diante de Deus. O que existe desse tipo de gente dentro das igrejas não é brincadeira. Só podemos detectar esse tipo de pessoas por meio de dom de discernimento de espíritos. Em 1 João 4:1, o apóstolo João nos aconselha dizendo: amados,
Não creias em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Olha só, meus irmãos, isso há mais de 2000 anos. João já estava dizendo. Imagina hoje como é que está. A gente vê vários, né, meus irmãos? Vários que não é brincadeira. Conclusão do assunto. No mundo tão cheio de enganos e de mentira em que vivemos em nossos dias, nunca se fez tão necessário buscar o dom de discernir os espíritos. A ação enganosa do inimigo é tão sutil que o próprio Jesus advertiu que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Olha só, meus irmãos, se nós não tomar cuidado, vai ter pessoas que vão ser enganadas aí fácil. Jesus já disse em Mateus 24:24. Portanto, oremos para que o Senhor distribua muito mais o dom de discernimento, de discernir os espíritos à sua amada igreja. É o que eu disse, precisamos, né, meus irmãos? Precisamos que Deus nos dê o dom de discernir os espíritos, para a gente saber se o que está falando é de Deus ou não, e se a revelação é de Deus ou não, e se alguém entrega algo para você é de Deus ou não. Quando alguém entrega algo para você, meus irmãos, é o que eu costumo dizer para minha amada. A gente está orando em certa ocasião. Se alguém falar algo, meu irmão, que não está de acordo com o que eu estou orando, para mim já não é de Deus, entendeu? Porque Deus sabe, Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz exatamente isso. Deus não é Deus de confusão, então Ele não vai deixar você perturbado e preocupado. Não, se você está orando em certo algo, Ele vai usar um profeta para confirmar isso, ou para te exortar, para fazer você voltar para os caminhos do Senhor, ou para entregar a bênção. Então, nesses dias de hoje, precisamos muito, porque João há 2000 anos já dizia, né, que falsos mestres e falsos profetas estaria já no meio de nós. Ele disse que já estava, né, no meio deles. Então, você imagina hoje como é que deve estar. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. O dom de discernimento dos espíritos. Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.